Fala comigo, gente boa! E aí, tudo certo? Que satisfação estar aqui com você novamente, depois de uma pausa aí nos podcasts. E hoje a gente retornou com um peso pesado do mundo dos concursos, tá? Hoje um convidado muito especial, hoje o Kaique Catarina. Rapaz, que satisfação estar recebendo você aqui no Conversa do Roberto para a gente bater esse papo aí. O prazer é meu, cara. Poder acompanhar esse teu trabalho e contribuir de alguma forma para quem está se aventurando nesse mundo e tentar fazer uma nova vida, ajudar pessoas e trilhar novos caminhos, né? O prazer é todo meu. Ô, irmão, tamo aí, tamo junto, né? E hoje esse bate-papo vai ser bem especial, que a gente vai falar um pouco de concurso público, né? Tem muita gente que acompanha aqui o canal, a gente recebe muitas perguntas todo dia lá no Instagram a respeito do concurso público. E daí ter um cara bem gabaritado, que já vem há um bom tempo aí, né, buscando o concurso público, vai ser muito interessante. Eu quero que você fale para a gente quando que surgiu essa vontade, esse desejo de buscar o concurso público. É vocação, desde a infância, foi aquele menino que sonhava lá quando via as viaturas passando? Quando que surgiu essa vontade de buscar o concurso público, especialmente aí as carreiras policiais? Então, isso tudo começou para mim lá em meados de 2010, quando eu tinha meus 17, 18 anos, que eu decidi servir o Exército. E avisaram para mim que tinha a companhia de fuzileiros dentro do batalhão de infantaria e o núcleo de preparação de oficiais da reserva. Só que esse núcleo de ensino, tinha poucas vagas, diferente de uma companhia que tem ali quase 100 soldados. Esse núcleo tem 20 alunos apenas. E ali começou a minha primeira seleção, a primeira vez que eu sentei em uma cadeira e me coloquei à prova, olhar para o lado e ver pessoas que tinham o mesmo sonho que eu, e eu tinha que ser melhor que eles para que eu conseguisse chegar a concretizar o meu sonho, né? Então isso foi em 2010, eu fiz esse processo seletivo e consegui conquistar uma vaga. Eu fui o aluno número 511 desse núcleo de preparação, que eu servi no batalhão de infantaria em Blumenau. Então pude conquistar essa cadeira para servir o Exército em 2011. E aí, a partir dali as coisas deslancharam, né? Eu decidi que realmente a carreira militar era o que me satisfazia, me agregava, que era o que a vida ia brilhar da melhor forma para mim, as coisas iam andar muito fácil, né? Que tem essa coisa de vocação que a gente fala no mundo militar, né? Que é realmente tu se vê fazendo aquilo e tu não se vê fazendo outra coisa. As coisas vão acontecendo e aquilo ali vira o teu estilo de vida. Então, o Exército Brasileiro ele abriu essa primeira porta para mim. Quando finalizou o meu ano de ensino em 2011, a partir de 2012 eu fiz o segundo processo seletivo, já concurso público à época, para a Polícia Militar de Santa Catarina, para o cargo de agente temporário. Não eram muitas vagas, eram poucas vagas, mas graças a Deus não teve muita procura, já pagavam um valor legal ali. E para um adolescente, para um jovem, né, que acabou de sair da adolescência e estava começando seu caminho sozinho, pagava um valor legal e o tempo de trabalho era pequeno, então eu conseguia conciliar o meu tempo de trabalho na Polícia Militar já de Santa Catarina, embora em serviços administrativos, né, com a faculdade à noite, para que eu pudesse lá na frente assumir o cargo de soldado que eu tanto almejava. Então passou por 2010, veio aí 2012, e onde eu consegui olhar para pessoas que estavam na Polícia Militar, do meu lado, e que começaram a me passar bizu, informação, me direcionar para o mundo dos concursos. E aí ali surgiram outros concursos, né? Em 2012 eu fiz a prova da Polícia Civil de Santa Catarina, não passei, obviamente, é um concurso difícil, sem direcionamento ninguém passa, embora a força de vontade fosse grande. Depois eu fiz o concurso para oficial do Paraná, prova no estilo vestibular, então cobra o que se cobra em Enem, por exemplo, né? Não cobrava direito, que já era a faculdade que eu estava fazendo e tinha bastante afinidade, então obviamente reprovei também, né? Isso lá no Paraná. Aí entrando em 2013 eu fiz outros concursos, fiz o concurso para soldado da Polícia Militar do Paraná, tive aprovação, mas demorou para chamar, coisa que eu fui tomar posse lá em 2016, só 3 anos depois. Eu já tinha perdido as esperanças, já tinha me formado, porque quando eu decidi ir para a Polícia Militar do Paraná, eu pensava assim, eu quero ser polícia de qualquer forma. E lá é nível médio. Então eu iria trancar a faculdade de Direito aqui, ia para lá ser polícia, que era o que eu queria ser, e depois continuar minha faculdade e tentar voltar para minha terra, que é Santa Catarina, né? E graças a Deus deu certo.
Só que os planos do homem não são os planos de Deus, né? Eu queria muito isso, mas esse sonho só veio a se concretizar em 2016. Quando então eu já tinha basicamente 5, 6 anos de experiência em concurso, já tinha feito a minha prova da Ordem dos Advogados do Brasil, já tinha me formado na Faculdade de Direito, já tinha passado, se não me engano, foi o 18º ou 19º exame da Ordem que eu passei. Então já tinha aprovação na Ordem, já podia exercer a advocacia, já tinha pós-graduação, já tinha aprovação no CFO da Polícia Militar, que por um infortúnio aí eu consegui chegar atrasado na terceira etapa, que foi o teste físico, e fui barrado de continuar no concurso, né? Então tive aprovação na primeira etapa do curso de oficiais da Polícia de Santa Catarina, que foi a prova teórica, depois foi a prova médica, e na prova do TAF ali, na prova física, eu consegui chegar atrasado e não me deixaram entrar. Então nesse inteirinho aí eu passei nessas provas, passei no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina de soldado ali em 2013 também. Acho que foi o concurso do senhor, né? Que o senhor entrou. Então por isso que o senhor é mais antigo que eu de polícia. Nesse concurso você entrou. Esse foi difícil, hein? Esse foi difícil. O concurso mais difícil da Polícia Militar de Santa Catarina, foi em 2013. E aí eu fiz essa prova aí também. E então essa foi minha vida de concurso, né? Depois disso, aí tomei a posse em fevereiro de 2016, lá no estado do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. Eu comecei a fazer o curso de formação de soldado na Academia Policial Militar do Guatupê, que é a maior academia policial da América Latina, uma academia imensa. Só que a época pagava muito pouco, então pagava, salvo engano, era R$ 1.900 para o aluno soldado. Isso a gente está falando em 2016, não é muito tempo atrás, 10 anos atrás, basicamente. E como eu falei, eu já tinha aprovação na OAB, já estava formado em Direito, já tinha uma pós-graduação e para um concurso nível médio. Ou seja, eu estava realizando um sonho lá de 2013, só que eu tinha outra realidade em 2013. Então era algo que não fazia mais sentido para mim. Então eu comecei esse curso de soldado lá, logo nos primeiros meses ali eu tranquei, porque tinha informações de que iriam chamar a prova da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, que eu tinha feito em 2015. Então, perceba que nesse período aí de 6 anos, eu fiz vários concursos. Muitos deles reprovei, mas muitos deles tive aprovação. E muitos desses que eu tive aprovação chamaram depois. Então, é uma dica que eu deixo para o concurseiro, para quem está pensando hoje em entrar nesse mundo, é que se você percebe que realmente você quer isso para a sua vida, vá fazendo os concursos que as oportunidades vão surgindo depois. Necessariamente você vai reprovar em muitos, você vai aprendendo com isso, vai colocando um tijolinho a mais no seu templo, né, do conhecimento, para que quando daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, um concurso que você passou lá atrás, ele esteja te chamando agora. Exemplo, a gente pode citar agora, essa semana, o ministro do Supremo, o Lewandowski, informou que iria chamar novas 320 vagas, salvo engano, 300 e tantas vagas, para a Polícia Rodoviária Federal. E a gente está falando no concurso lá de 2021. Então, aquele candidato que acreditou na Polícia Rodoviária Federal e que fez o concurso lá em 2021, quase 5 anos atrás, ele está tomando posse agora. Ele vai tomar posse esse ano ainda, ou mais tardar no começo do ano que vem. De repente, 5 anos depois, né? Pode acontecer que muitos continuarem estudando, pode acontecer como aconteceu com você, né, que fez o concurso lá em 2013, foi chamado só em 2016, já está em outra realidade, né? Mas pode ser aquele cara que estava ali esperando, está vibrando, vai assumir vibrando essas vagas, né? Cara, eu vibrei quando eu vi, falei, cara, pô, pensa, se fosse comigo, né, cara, pô, tá ali esperando e ser chamado sem tá esperando, né? Tá esperando e ser chamado sem estar esperando, bem redundante. O candidato já desacredita, né? Porque tu pensa que o concurso vai passar e ali no máximo 1 ano, 2 anos, tu já vai estar mudando a tua realidade, a tua vida, tu se projeta naquele ideal ali, e quando as coisas não acontecem, porque não depende de você, depende de uma série de fatores, né? Depende de planejamento orçamentário do Estado, ou da União, que seja, depende de ano político, depende de uma série de coisas. E outro concurso aqui do Estado também que isso aconteceu foi o concurso da Polícia Penal, do antigo DEAP, né? Sim. Departamento de Administração Prisional, que passou a ser polícia, né? Polícia Penal hoje.
salvo engano, o concurso deles é de 2019. E agora, na metade desse ano, em junho desse ano, salvo engano, chamou mais uma turma, ou seja, daquele certame de 6 anos atrás. Sim. Então é realmente acreditar no potencial, fazer a prova e não esquecer, porque aqueles frutos você vai colher num futuro que não a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai colher. Eu conheço algumas pessoas que assumiram agora desse concurso, ou seja, 5 anos depois, né, mas teve a esperança, foi chamado, porque eles chamaram mais gente, né? Foi a mesma coisa agora da PRF, né? Chamaram mais do que o número de vagas. Então a pessoa estava dentro dos aprovados ali, foi chamado. Teve alguns que me chamaram ali vibrando. Acho que vão me chamar lá na Polícia Penal. Aí depois, eu acho que não, só vão chamar até o número e tal. E eu tô muito lá depois desse número. E agora ela assumiu o concurso, né? Então, também o cara que estudou, né, que está ali dentro dos aprovados, cara, tem muita chance de chamar. E isso eu sempre tô falando pro pessoal ali no Instagram, que acontece, às vezes eu não tenho nível superior, né? Para você não deu certo lá em 2013, mas para algumas pessoas pode dar certo por conta dessa demora. Então o cara faz, por mais que ele ainda não concluiu o nível superior, ou ele está iniciando um tecnólogo ali, olha esse concurso, 5 anos depois eles estão chamando, né? Com certeza, não dá para dizer que isso é uma qualidade dos concursos, né? Mas salvo engano, tem até uma súmula, não me recordo agora se é do STJ ou do STF, mas que fala justamente da apresentação de documentos, que você é obrigatório a cumprir aquele requisito da apresentação de diploma, de documentos técnicos, né? Especificações que se exige lá na última etapa do concurso. Então, se quem elabora o edital coloca a apresentação, por exemplo, no nosso caso, né, da Polícia Militar, que você tem que apresentar o seu diploma de nível superior na metade do concurso e você ainda não tem, então você consegue ingressar com ação judicial, com mandado de segurança para garantir a sua vaga, continuar fazendo as etapas e isso te permite apresentar esse diploma que você ainda não tem agora. Aconteceu alguma coisa, reprovei uma matéria, estava previsto para me formar agora final de ano, eu vou me formar só no próximo semestre. Eu não consegui colar grau, por exemplo, pode acontecer. Então você se garante com esse mandado de segurança, claro, se o edital não cumprir esse requisito, né? Ou seja, ele exigir antes do que como se fosse a última etapa. Né? Salvo engano, o nosso da Polícia Militar é a última etapa, né? Apresentação de documentação, né? É uma das últimas ali, eu acho que está entre a 7ª etapa ali. Salvo engano, é isso, né? Tem essa possibilidade, uma vontade para a pessoa que está iniciando. Tem muita gente que deixa para começar a estudar só quando está com o diploma, né? E isso eu acho que é um dos maiores erros que a pessoa comete quando está entrando para o mundo de concurso, né? Sim, com certeza. Eu me formei em 2014, né? No último semestre de 2014 ali, na minha faculdade, ou seja, eu só concluí e só tive o diploma, né, no final de 2014. E observe que eu já tinha 4, 5 anos de bagagem de concurso. Então é necessário ir criando essa casca do concurso, porque não vai ser no primeiro concurso que tu vai passar. A gente pode até falar, acredito que a gente vai falar sobre o concurso trampolim, mas se você pensar que você pode passar num primeiro concurso que não é o ideal da sua vida, mas um concurso nível médio que já vai te dar uma estabilidade, já vai te dar uma remuneração e vai te permitir estudar com qualidade, né, que é o conceito do concurso trampolim, você pode passar, continuar estudando, fazendo a tua faculdade, para que daí lá na frente tu consiga fazer uma prova de maior nível, né? Outra prova legal que a gente está falando do ápice, né, do suprassumo da Polícia de Santa Catarina, que é o cargo de oficial, que é um concurso que paga muito bem e inicia ali já próximo dos seus 20 mil reais. Esse mês agora de dezembro de 2025 entrou a 4ª turma, salvo engano foi a 4ª turma de cadetes, né? De um concurso que foi lá em 2022, salvo engano, e que geralmente são 2 turmas, são 70 vagas. Mas o edital foi sendo prorrogado e já está na 4ª turma. Então aquele camarada que acreditou, que sonhou com a vaga, sonhou com a sua posse como oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, ganhando os seus 20 mil iniciais, hoje ele está realizando esse sonho, né? Porque ele realmente olhou para trás e viu que as carreiras elas te proporcionam isso, como a gente falou e citou vários exemplos. Isso acontece. Isso não é um caso que acontece uma vez ou outra. Isso acontece efetivamente. Citamos Polícia Rodoviária Federal, citamos
Polícia Penal de Santa Catarina e agora Polícia Militar de Santa Catarina, que é, sem sombra de dúvida, a melhor polícia do Brasil, né? Sim. Esse é um concurso muito interessante. Eu cheguei a fazer, você fez esse concurso em 2022? Não, esse 2022 eu não fiz. Eu fiz o anterior, 2018, salvo engano. O 2022 eu não fiz, eu já estava com outros projetos e acabei que optei por não fazer a prova. Sim. A gente falou aqui, né, dessa sua jornada incrível aí no mundo dos concursos, mas fala para mim, cara, como que foi a sensação na sua primeira aprovação, quando você viu ali o seu nome, ou quando você tomou posse mesmo, né? Como que foi essa realização do sonho que já era, né, lá do início, como você citou? Cara, a reprovação eu tratei ela como eu falei, como mais um tijolo, né, no meu castelo do mundo dos concursos, porque é natural, a gente é humano e é impossível tu começar sabendo, a menos que você seja um gênio, né? E existem pessoas que são assim, aquela pessoa que ela aprende sozinha, que ela nasce com aquele dom e ela vai fazer uma prova e ela vai passar. Né? A gente vê concursos aí de engenharia do mundo militar, do IME, do ITA, que são concursos para realmente pessoas que têm um quê a mais, que têm aquele algo diferenciado. Mas no meu caso não, eu nasci normal, comum, inclusive nasci de 8 meses numa sexta-feira 13, então eu não estou nem no patamar normal, no patamar zero, estou na negativa. Né? Então é a brabeza, é querer mesmo buscar isso aí para a tua vida e aceitar que a derrota ela não é uma perda, né? Você não se torna fracassado, Sim. Você se torna ainda mais forte, né? E a minha posse, cara, na Polícia Militar do Paraná foi excepcional. A minha esposa me acompanhou e tenho foto até hoje, guardo com muito carinho. Cada vez que eu vou para Curitiba, lá no Centro Cívico, na frente do Palácio do Governo Estadual lá, tem aquelas araucárias e eu me vejo lá tomando posse de terno, que é um requisito deles, né? De terno devidamente alinhado, a pompa que a ocasião, o evento exige. E lembro de um deputado, o deputado Beto Richa, que foi um deputado do Estado do Paraná que bateu muito na tecla em elevar o efetivo da Polícia Militar. E lembro do governador do estado falando, lembro como se fosse hoje. Isso marca muito na memória da gente, a primeira posse, né? Que é justamente isso, a mudança de vida, a mudança de mentalidade que tu vai passar a ter. E eu estava realizando o concurso da minha vida, que era me tornar policial militar, né? Me imaginando com o distintivo no peito, com a arma na cintura. E é isso que move a gente, né? Os nossos sonhos, as nossas conquistas. E foi muito gratificante, cara. Cada vez que eu vou para lá, eu lembro disso. Quando a gente prova, né, para nós mesmos que a gente é capaz, né, que aquela expectativa que muitas vezes a família coloca e a gente mesmo coloca, né? Eu acho que isso passa um filme ali quando a gente está tomando a posse, né? Passa um filme, com certeza, do teu caminho, da tua jornada. Inclusive, queria deixar registrado um abraço para os meus amigos do 8º Pelotão, do curso de formação de soldado de 2016, lá da Polícia Militar do Paraná, da Escola do Guatupê, especialmente o meu amigo Bombardieri, soldado Bombardieri. Tive há pouco tempo lá em Curitiba, fui visitá-lo, ele e sua família. Espero que esteja bem. É um amigo do peito que eu construí, que a Polícia Militar me deu, é um irmão para mim. Cada vez que eu vou para lá, eu visito ele e assim também ele faz aqui, né? Essa é a família que a gente vai construindo, né? Uma amizade com os cursos que a gente faz, né? Com os concursos que a gente faz, né? Eu tenho amizade com colegas que eu conheci na fila lá na entrega de documentos, na fila da entrega de exame médico, né? Era bem diferente ainda lá naquela época, né? Hoje é tudo por upload, né? Você faz upload e sobe o documento, né? Na minha época não, você tinha que ir lá entregar. Entregar físico. E aí a gente vai conhecendo muita gente, né? Eu tenho amigos daquela época lá. Ô, Kaique, a gente falou então das suas aprovações, das suas reprovações, mas esse detalhe, cara, tá me pegando aqui, cara, do CFO. O CFO hoje é um dos concursos mais desejados, né, aqui de Santa Catarina e até do Brasil, né? A gente anda com ele paralelo ao de delegado ou até um pouco superior, mas eles caminham bem junto, né? E aí você foi aprovado na prova teórica, né? Foi aprovado na próxima fase, mas deu a zica ali no teste físico, cara. Como que foi isso aí? Só conta para mim mais detalhe, para mim entender. Cara, esse realmente me doeu bastante, porque era um concurso que eu queria, estava estudando, eu me lembrava, me lembro ainda, né? Mas à época eu me lembrava muito mais.
daquele mês de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, que é o verão, e nós moramos numa região litorânea, né, nossa cidade, então necessariamente nossas atividades são atividades solares, a gente gosta de praia, a gente gosta de piscina, por isso que a gente mora aqui nessa região. E eu lembro da visão que eu tinha do meu quarto, dentro do ar-condicionado, estudando, e na janela eu olhava pela janela do lado de fora a piscina, minha mãe, a nossa família na piscina curtindo e eu ali me dedicando estudando. E quando eu tive esse infortúnio de chegar atrasado, cara, aquilo ali eu lembrava, aquela imagem parecia um quadro na minha cabeça, de eu ali abdicando o meu tempo, a minha qualidade com a minha família, pensando nesse concurso que eu ia fazer. Mas acontece, como eu falei, as vontades do homem não são as vontades de Deus, né? Por algum motivo não era para eu assumir esse cargo, por algum motivo era para eu parar ali, essa corrida para o oficialato. E isso aconteceu porque todas as outras etapas anteriores foram final de semana. E como vocês sabem, né, a prova de oficial ela acontece na capital do estado, lá em Florianópolis, e infelizmente a gente só tem um acesso à ilha, que é o acesso pela ponte. E a gente que vem aqui do litoral norte, sentido a ilha, aproximadamente 100 quilômetros, quando a gente está chegando na ilha, tem essa situação do engarrafamento. Mas como todas as outras etapas anteriores eram final de semana, eu chegava com tranquilidade. Isso aí daqui 5h30, 6 horas da manhã, eu estava lá com tranquilidade, com sobra 8 horas da manhã, porque não tinha engarrafamento para acessar a ponte. E nessa etapa, necessariamente, era durante a semana, porque era uma etapa o exame de saúde, de físico, o TAF, ele é dentro do centro de ensino, então precisa ter atividades que acontecem lá durante essa prova, né? E por isso foi durante a semana, eu acredito. Ou seja, durante a semana tem fila, porque todo mundo vai para dentro da ilha, né? E aí, cara, quando eu cheguei, parei num posto de gasolina, tomamos nosso café, eu e minha esposa. Quando a gente chegou na alça de acesso da BR-101 para entrar na rodovia para a ilha, já estava tudo parado. E eu tinha ali uma margem de uma meia hora, mais ou menos, para chegar, que daria para chegar com tranquilidade. Só que fiquei uns 10 minutos ali, percebi que não andava. Eu liguei o pisca-alerta e fui pelo acostamento, onde dava, onde tinha acostamento de qualidade. Senão eu tinha que esperar a pista fluir. E novamente esperar passar a ponte para daí passar o centro e ir lá para o bairro da Trindade, que é sentido a área norte de Florianópolis, né? E eu me recordo que eu cheguei 8h03, exatamente 8h03, na frente do Portão das Armas, do centro de ensino. Puxei o freio de mão do carro, parei na frente do Portão das Armas, desci, peguei minha mochilinha que estava com a minha roupa ali para fazer o teste físico e saí correndo e falei para minha mulher, estaciona aí que eu tô atrasado. E aí quando eu fui entrar no Portão das Armas, o guerreiro que estava de plantão ela falou, o senhor é candidato do CFO? Sim. Então o senhor não pode mais entrar, que o senhor tá atrasado. O horário aqui limite era até 8 horas. Foi aquele choque, foi aquele banho de água fria, de olhar para trás das outras etapas que eu tinha feito e estava dentro não estava necessariamente dentro das vagas aprovadas, mas como a gente pensa muito que pode acontecer, as pessoas vão caindo, vão desistindo, vão reprovando. Isso é muito comum. Eu ia continuar no concurso, né? E aí, enfim, foi isso. Eles colocaram meu nome, pedi para que ele colocasse o meu nome numa ata que eles têm, né, do horário que eu tinha chegado, para que realmente, depois, se eu pudesse brigar judicialmente ou pudesse brigar administrativamente de alguma forma, porque 3 minutos, né, não tinha prejuízo. Porém, a regra do concurso é clara, se você descumprir ela, você está desclassificado. Né? E a regra era o limite máximo de 8 horas da manhã. Sim. E infelizmente foi isso aí que me tirou do concurso da briga do concurso de oficial, né? Sim. Mas depois disso veio muitos outros concursos e você foi aprovado. E a gente não falou ainda, mas você continua estudando hoje, né? Como que você consegue conciliar toda essa rotina já de concursado com essa rotina de estudos? Então, isso é um ponto muito positivo que o mundo dos concursos nos dá, e principalmente da área de segurança pública, porque a gente trabalha num serviço de escala, né? Então, vamos citar um exemplo de uma escala 12/24, 12/48. Então, eu trabalho, por exemplo, segunda-feira de dia, trabalho terça-feira à noite, folgo quarta e quinta-feira. Eu vou trabalhar de novo só na sexta-feira. Então, a cada 2 dias trabalhados, eu tenho 2 dias de folga. Então, essa qualidade de folga, ela nos proporciona estudar. Claro que vai ter aquele policial militar que ele quer fazer outra coisa, que ele quer se dedicar à sua família, que ele quer
se dedicar ao seu corpo, que ele quer se dedicar a uma outra qualificação, né? Tem policial militar que faz faculdade de enfermagem, por exemplo, né? Ele gosta de outras coisas, ou como é o teu caso, as mídias sociais, a mentoria, né? E não há nada de mal nisso, não há nenhum problema, né? São caminhos que se seguem no horário de folga, porque em horário de serviço a gente trabalha exclusivamente para a Polícia Militar, né? E nos meus horários de folga eu faço isso, sempre gostei de estudar, me continuo aperfeiçoando nesse ponto, continuo tentando outros concursos, né? Eu adoro a Polícia Militar, eu amo o que eu faço, eu gosto dessa atividade, mas a gente tem que pensar em tudo, no macro, né? A gente não pode pensar cegamente nas nossas paixões, a gente tem que submeter as nossas vontades, porque senão a gente vai ser aquele cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Se a gente só se alimenta das nossas vontades, necessariamente a gente não vai crescer, né? Porque como é tão bom dormir de manhã, né? Se fosse assim, a gente poderia dormir até as 10 horas da manhã, levantar para fazer o almoço tranquilamente e dormir de tarde novamente, mas não é isso, a gente tem que se sacrificar, acordar cedo. Sim. E eu continuo estudando, obviamente que como o tempo vai passando, a gente vai ganhando uma bagagem, a gente vai conseguindo estudar com maior qualidade, a gente vai conseguir filtrar vagas que a gente busca, coisas que a gente abandonou, porque, como diz a filosofia, né, a única constante na vida é a mudança, então a gente não pode ter medo de mudar, a gente tem que bater no peito e assumir, e olhar para trás e ter muito orgulho do que a gente foi lá atrás, mas perceber que a gente mudou e a gente está um passo aqui na frente, né? Então eu continuo estudando, gosto de estudar, meu tempo de folga eu estudo, me dedico à minha família, obviamente, né? E tantos outros projetos que a gente tem, inclusive a gente tem um projeto junto aí, quem sabe no futuro isso se torne público. E seria isso, cara. Muito gostoso de estudar, né? Eu gosto muito de estudar e não me arrependo de nada do que eu faço. A gente tem alguns projetos, né, Kaique? Hoje o seu foco é Delta mesmo, delegado? Está buscando? Sim, hoje meus concursos que estão em mente agora são delegado, vai ter o delegado agora do Paraná, né? Tá para sair começo do ano que vem, eu acredito, já está no radar. E agora dia 21 de dezembro tem o concurso para delegado também do Rio Grande do Sul, que são concursos que, novamente, né, bater nessa tecla, são concursos que costumam chamar além daquelas vagas iniciais que são ofertadas. Então é importante a gente acreditar, né? Com certeza a gente não tem o ritmo de estudo que a gente gostaria de ter, mas a gente briga pela vaga e a gente acredita que lá na frente, quem sabe, isso venha a ser uma realização, né? Então hoje meu foco é delegado, tenho foco em outros concursos federais também, mas sempre com o pé no chão, né? Olhando para a nossa qualidade de estudo, porque não é tempo, né? Tu como mentor aí sabe muito bem disso, que é direcionar o candidato, né? Sim. E continuar na busca, né? Nunca parar, porque no meio do ensino, no meio do estudo, no meio das provas, se a gente para, a gente vê isso com a faculdade, né? A gente se forma, mas na verdade a gente nunca para, né? A gente acredita que se formando e ganhando o diploma, acabou o estudo. Mas aí vem uma pós-graduação, aí vem um doutorado, aí vem um mestrado, vem um doutorado, enfim, vem várias especializações e a gente não pode parar, porque senão o trem vai passar por cima, né? O tempo vai passar, principalmente nós que somos da área do direito, né? A legislação está mudando constantemente e é isso, tem que estar sempre atento, né? A gente estava falando aqui, né, antes de começar a gravar, sobre aquela rapaziada que faz aquela loucuragem, né? Esses dias conversei com um rapaz lá de Goiás, ele estava se preparando para concurso público, ele falou para mim que ele já tinha feito 9 concursos públicos e ele tinha reprovado nos 9. E aí quando ele começou a me falar os concursos que ele tinha sido reprovado, ele conseguiu, né, passar, cara, por quase todos os concursos. Então, ele fez para a INSS, daí ele fez para a Polícia Penal, aí ele já tentou a militar, depois ele tentou o MPU, e aí isso ele não conseguiu aprovação em nenhum, porque ele não focou em um concurso só, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Então, cara, é um grande erro de quem não tem uma mentoria, de quem é muito novo nos concursos, olhar para os concursos nível médio, basear pelo salário que se ganha
e começar a tirar para tudo quanto é lado. Mas isso não é certo, porque isso não vai te dar uma qualidade de aprovação, porque o teu estudo ele tem que ser direcionado. Óbvio que a gente chama de núcleo duro dos concursos, né? Por exemplo, se eu for fazer um concurso do CFO, o núcleo duro do CFO é o quê? Penal, processo penal, administrativo e constitucional. Se eu for fazer um concurso para delegado, o núcleo duro, constitucional, administrativo, penal e processo penal. Então, veja que concursos de um mesmo nível, eles tendem a ter o núcleo duro igual. Agora, se eu for pegar o CFO do Paraná, por exemplo, que é nível médio vestibular, vai me cobrar história, geografia, atualidades, ou seja, tudo aquilo que eu estudei, ou que eu consegui me dedicar por um grande tempo, não vai cobrar nada. É como se eu não soubesse nada. Então, é importante tu traçar uma rota, tu determinar a linha de concurso que tu quer seguir. Se tu quer seguir um concurso de carreiras policiais, se é concurso de carreiras policiais nível médio, se é nível superior, se dentro da área do militarismo, né, das Forças Armadas em geral, ali, Marinha, Aeronáutica, né, Exército Brasileiro, tem concursos anuais. Então, novamente, nível médio, só que ele segue uma outra linha. Não é o nível médio de concursos, por exemplo, de prefeituras municipais. É um concurso de nível médio que tem um embasamento muito forte na área de história, geografia. Por quê? Porque Forças Armadas trabalham muito com essa questão de soberania, de geopolítica, né? Então são outros conhecimentos. Veja que se eu atirar para um lado querendo acertar outro, eu não vou acertar. Então é muito comum o candidato que está começando agora errar nesse ponto, né? Porque ele acha que fazer concurso é isso. É se inscrever, pagar a taxa, estar lá com a sua canetinha BIC transparente, devidamente alimentado e sentar e se submeter à prova. Mas não é isso. Se tu não tiver direcionamento, tu vai polinizar esses concursos, mas tu não vai ter rendimento em nenhum, porque tu não teve foco, né? Tem concursos também que eu citei de nível municipal, de prefeituras municipais, que são concursos muito bons, concursos trampolim, que são esses concursos que não é o que você quer lá na frente. Você não se vê fazendo isso a vida toda, mas é um concurso que você quer agora, para que te dê estabilidade financeira, para que te dê uma férias remunerada, para que te dê uma qualidade de vida, para que tu consiga estudar no teu cantinho do estudo, que a gente vai falar daqui a pouco, com qualidade, né? Então, fazer concursos aí de área municipal, cara, tem infinidade de concursos municipais aí, a gente falando só de Santa Catarina, né? Mas você que tem família no Paraná, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você pode observar nesses sites buscadores aí, e tem concurso em andamento agora, se você for olhar, desse que você quer. É só que você não tem conhecimento, ou muitas vezes não sabe ter esse direcionamento para pesquisar nesses filtros, né? Que a mentoria do Legado Blindado pode te auxiliar com muita competência aí. E te colocar lá na frente, né? Que é o ideal. Com certeza. E é claro, né, que eu não posso deixar de falar do nosso patrocinador, né? O meu amigo do coração, o Davizão lá do Cake Sushi, que mandou o sushi aqui para o nosso convidado especial de hoje, hein? Um abraço, Davi. E claro, eu vou deixar aqui o contato, @ do Cake Sushi aqui na descrição do vídeo. Irmão, você falou desse trampolim, achei interessante mesmo. Tem muita gente que começa até para ter condições financeiras, né? Às vezes o cara não consegue investir numa boa mentoria, não consegue investir em materiais bons. Ele começa às vezes com o concurso da prefeitura, ele começa com os recursos que ele tem, e aí sim, depois ele consegue ter recurso, ter estabilidade, e aí ele consegue ter inclusive mais tempo, né, para buscar. Eu sempre falo que eu não gosto muito de usar esse termo, né, às vezes trampolim, mas é isso mesmo, é o cara já começar a buscar o concurso público para ter estabilidade e conseguir chegar aonde ele realmente quer, né, aonde ele realmente sonha, né. Eu quero que você fale aqui para mim, cara, uma estratégia para um cara que precisa ser aprovado em concurso público, tá? Uma estratégia para o cara ser aprovado rápido. Então, cara, eu acho que a primeira estratégia é ele conseguir identificar qual é o melhor método de cognição que ele tem. Porque é um dos conceitos básicos da comunicação, que é a programação neurolinguística, ela vai ensinar. Então, você primeiro precisa perceber como que você, enquanto candidato, faz melhor para receber esse conteúdo, né? Porque eu vou falar para você vídeo aula e resumo, combinando ali
com questões, né? Mas pode ser que você não seja adepto, o seu corpo naturalmente, o seu cérebro, isso é algo que a gente nasce, né? É óbvio que a gente aperfeiçoa durante o nosso período de vivência, mas é algo que já é inerte, você já nasce com isso, que são as suas características de absorção do conhecimento. Então, a comunicação ali, a programação neurolinguística, ela vai dividir isso em 3 partes. Ela vai colocar que existem pessoas que são audiovisuais, existem pessoas que são somente visuais, né? Existem pessoas que são somente auditivas e pessoas sinestésicas. Então são 3 conceitos, né? Visual, auditivo e sinestésico, que mesclam um pouco de sensações. Com certeza tu já conversou com pessoas que, se tu não estivesse olhando no olho dela, com a mão no ombro dela, ela parava, ela falava para ti, olha para mim, que são pessoas visuais. Sim. Ela precisa que você olhe para ela, ela precisa perceber que você está conectado com ela para que você absorva o conhecimento que ela está te passando, né? Isso quer dizer que ela é assim, não quer dizer que você seja assim. Então, a primeira dica e mais importante que eu falo para o candidato é: conheça a sua qualidade de absorção. Porque, para mim, funciona videoaula, combinado com resumo, combinado com questões, né? A gente já vai falar sobre a curva do conhecimento, né, da aprendizagem e do esquecimento. E esse ciclo de videoaula, que para mim funciona novamente, né? De conteúdos que eu ainda não conheço ou que eu tenho um pouco de dificuldade, aliado a resumos que eu mesmo faço, ou seja, eu pego aquilo ali, transformo aquilo ali na minha linguagem, no meu esquema, de forma visual, ou seja, eu vou fazendo esquemas no meu resumo, palavras principais, palavras-chave, mnemônicos, né? Que são aquelas siglas que a gente faz para lembrar de determinadas frases, determinados conhecimentos. Sim. Um exemplo que eu nunca esqueci, para você ver como é importante, quando eu servi o exército, a gente tinha uma metralhadora de solo, uma metralhadora de apoio de fogo, que chamava MAG, que ela tinha um botão que a gente chamava de Barar Futebol Clube. Quando a gente tinha que desmontar esse material bélico, a gente tinha que nomear essas peças. E o Barar Futebol Clube me ajudava a nunca esquecer, que é o botão da alavanca de retenção do anel roscado de fixação do cano. Ou seja, é um mnemônico que se faz para lembrar daquele conceito lá atrás. E eu trago isso para o mundo dos concursos também. Então, quando eu estudo com videoaula, ou seja, eu sou visual e auditivo, eu não sou sinestésico. O candidato pode, você que está nos acompanhando, né, que é o nosso candidato, você procura no Google, tem vídeos no YouTube também ensinando, são perguntas com scores. Então, de 1 a 5, cada pergunta vai te dar um score de 1 a 5, ou ela vai te dizer sim ou não. E de acordo com essas perguntas, lá no final você vai contar e vai perceber se a tua melhor capacidade de absorção é sinestésica, se ela é auditiva ou se ela é visual. Sim. Então, para mim, funciona vendo videoaula. É claro que a videoaula tem um problema porque ela geralmente é para quem tem um conhecimento que está começando do zero naquela matéria. E ao passo que você vai se aperfeiçoando, as videoaulas vão ficando obsoletas, porque ele vai chovendo no molhado. E o professor, ele é didático, então ele vai dando exemplos, ele vai citando questões, ele vai falando sobre a teoria, sobre a legislação, sobre o núcleo duro do que vai cair naquela matéria. Então eu assisto videoaula até o ponto que me serve, porque vai chegar um momento que eu já sei aquilo que ele está falando e eu não preciso mais repetir. Eu faço o meu resumo com meus mnemônicos, por exemplo, com meus esquemas, e aliando isso a questões, né, que vai me permitir não esquecer dessa matéria, desse conceito tão rápido. Então eu alio isso. Então eu vou te dizer, faça o seu teste para saber qual o melhor método de absorção do conhecimento que você tem, e daí você trace sua estratégia. Se é através de leitura, ou seja, você é muito forte em resumo, você vai gostar muito de PDF. Se é mais a parte visual, ou seja, você vai gostar de videoaulas, né? Você vai conseguir lembrar daquela foto, daquele esquema que você fez na hora da prova, se você tem essa capacidade inata, essa capacidade natural, né? Então, o que eu digo para o candidato ser aprovado trate de descobrir o seu melhor método de cognição, como você vai fazer para absorver isso. Porque de nada adianta ter força, se você não tiver uma estratégia, né? Que é o que tu faz com muita competência no legado blindado.
se força fosse resolver problemas, o burro não puxava a carroça, né? Eu costumo dizer isso aí. Então, tem que ter força, tem que ter garra, tem que ter força de vontade, tem que ter horas de bunda sentada na cadeira. Se a tua bunda não estiver quadrada e tanto tá sentado na cadeira, tá errado. Só que tu tem que ter estratégia. Tu tem que ter essas horas de estudo com qualidade, né? Sim. A gente fala muito da parte teórica, né? E hoje um dos problemas que acontece com muitos concurseiros é que eles esquecem do TAF, né? Então, hoje a gente tem essa preocupação aqui na mentoria e eu pego muita gente fora de forma e que tema que tá certo. Então, pô, Oliveira, eu posso fazer então só a parte teórica e deixar o TAF, porque eu acho que eu já estou bem no TAF. Eu falo, claro, tudo bem. Se você fazer para mim aqui o simulado do TAF e você conseguir ser aprovado, aí a gente deixa de lado. Aí quando o cara não faz uma barra, né? Fala para mim se você já teve alguma dificuldade com o TAF e o que você acha da importância do teste físico. Cara, esse tema é muito importante porque é um tema que vai em uma força extremamente contrária à tua aprovação na prova teórica. Porque de nada adianta você se gabaritar, se qualificar, fazer a melhor mentoria, escolher o policial Oliveira no legado blindado, se você não tiver um acompanhamento no TAF, porque é uma das etapas do concurso. Eu já vi muitos vídeos de concursos bons, né, principalmente de carreiras policiais que exigem um TAF, né, teste de aptidão física, e aquele maldito exercício da barra fixa, que o candidato ele tem a capacidade de passar numa prova que tem ali 30, 50, 100 candidatos por vaga, ou seja, ele se destaca, mas quando chega na hora de fazer 5 barras, 3 barras ele não consegue fazer. O meu concurso da Polícia Militar do Paraná, o teste de aptidão física teve uma especificidade. Lá eles cobram um exercício que chama shoot or run, que é aquela corridinha em determinado tempo de que você tem que, eu acho que é 9 metros e 14, não vou lembrar exato agora. Acho que é 9,14, isso, acho que é isso mesmo. De distância, e em cada eixo, em cada ponta, fica um taquinho ou algo que você deve pegar. Então eles colocam tocar o cronômetro e você tem que ir tantas vezes de um lado para o outro, ou seja, você tem que ter explosão, você tem que ter uma capacidade cardiorrespiratória boa para chegar lá naquele ponto em uma velocidade rápida, você tem que ter equilíbrio, porque você tem que pegar, se você deixar cair o taquinho, você vai ter que voltar lá buscar, não conta. Se você se desequilibrar e cair, você vai perder tempo, então você tem que ter equilíbrio. E óbvio que outras dominâncias também do corpo humano, né? Mas a gente está falando aqui de força, explosão e equilíbrio. E que você não vai conseguir fazer isso no tempo desejado se você não treinar. Exemplo da barra fixa. Eu fui um cara que eu sempre tive dificuldade de fazer barra. Na época que eu servi o exército, lá em 2011, eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje. E à época eu já tinha dificuldade com barra. Então veja, não é porque eu puxava menos peso que eu conseguia fazer. E o candidato pode pensar isso. Ele pode pensar, não, eu sou magro, eu corro. Mas a força que se faz, a musculatura que se utiliza para fazer barra é um músculo muito específico que se você não treinar, você não vai conseguir fazer. Tire isso da sua cabeça. Se não tiver um alinhamento, se não estiver treinando, para você evoluir de 3 barras para 5 barras é uma eternidade, é muito difícil. Com certeza tu tem profissional gabaritado da área da educação física que consegue estudar a fisiologia do exercício para colocar aquele candidato que é teu mentorando fazer as coisas certas. Assim como tem na área teórica, vai ter na área física também, né? Então, exercícios como, se ele te dizer que o objetivo dele, a família dele é do Paraná, ele está morando aqui, mas ele quer fazer a Polícia Militar do Paraná, vai ter o maldito shoot or run que ele vai ter que treinar. Que é horrível. E se ele vai olhar o edital passado, ele vai ler aquilo ali, ele não vai nem saber, é uma corridinha de um lado para o outro, tem que pegar um taquinho, eu vou conseguir fazer, vai chegar na hora da prova, vai reprovar. Então, que bom que tem projetos como esse teu, que é o legado blindado hoje, que conseguem transformar a correria do concurso público, a vida do concurseiro mais fácil, né? Aproveitando esse gancho, eu gostaria que o Matheus colocasse uma imagem ali que tem das ondas de Nazaré, para a gente especificar isso bem e conseguir mostrar e falar a língua da imagem para aquele amigo que não é sonoro, que ele é visual, então ele vai conseguir observar isso bem agora.
Observe que aqui a gente está falando de uma das maiores ondas do mundo. Tem o esporte do surf de ondas gigantes aí, e tem surfistas que se dedicam só a isso aí, né? Outra imagem. Eu acredito que essa imagem aí é do... Não sei se é do Lucas Chumbo ou do Scooby, do Pedro Scooby, mas o que eu quero mostrar é... Não, a da onda mesmo. Essa daí. O que eu quero mostrar é, o mundo do concurso é isso aqui. A gente está falando de ondas gigantes, a gente está falando de um mar revolto, mas que ele te dá grandes possibilidades. Ele te dá uma qualidade de surf que ninguém faz, que é a estabilidade do concurso público, que é a qualidade de vida quando tu está de folga. Ele te dá uma sensação de poder estar lá atrás, coisa que ninguém faz, que se você olhar aqui na ponta, em área firme, a pé firme, tem várias pessoas olhando. E eles olham com um olhar de idealização, com um olhar de glória, porque eles não têm coragem de chegar lá. Muitos deles nunca vão colocar o seu corpo sobre uma prancha de surf e surfar a onda dos concursos públicos, aquilo ali. Então, vai ter pessoas do teu lado, que vão olhar para você fazendo concurso público e vão desejar esse momento, essa cadeira que você está agora, mas que elas não podem, por determinados motivos. Sim. Cada um segue um rumo de vida, cada um tem uma história de vida, e é muito difícil romper, muitas vezes, essa bolha, né? Mas quando você decide mudar de vida e observa que o mundo dos concursos é isso aqui, e que tem vários surfistas aqui querendo essa vaga, querendo receber o seu salário independente de Covid, que a gente viu agora muitos empresários de sucesso com muita dificuldade, que foi o Covid-19 restringiu as atividades, né? As atividades comerciais, então ninguém mais entrava em loja para comprar, ou seja, a transportadora não transportava porque a loja não vendia. Enfim, todo aquele ecossistema de venda que o mercado exige, nós, concurseiros, deitávamos com tranquilidade na nossa cama e colocávamos a cabeça no travesseiro e dormia. Por quê? Porque a gente já passou por essa onda, a gente já remou para chegar até lá atrás e passar no concurso público e colher hoje os frutos. E a próxima foto, que também mostra a onda gigante, ela mostra uma mentoria de qualidade, ela mostra uma estratégia de qualidade. Ela te pega lá na areia, lá a pé firme, te coloca numa prancha de surf em cima de um jet ski e te leva lá atrás. Coisa que muito candidato, quando está começando, não sabe. Ele começa remando, ele sai da água por força de vontade. Parabéns, ele rompeu a bolha. Coisa que eu fiz lá atrás, né? No meu primeiro concurso eu não tinha estratégia nenhuma, foi na cara e na coragem. Ou seja, eu peguei minha prancha, decidi que eu ia surfar as ondas gigantes e eu entrei de mar adentro, pulando ondas e rompendo essa magnitude toda. Coisa que hoje eu vejo que tem empresas de sucesso como a tua. Tenho que te agradecer novamente por facilitar o mundo de concursos aí, facilitar que as pessoas tenham felicidade na vida, né? Porque o concurso público é isso. De pegar essa pessoa na casa dela, sentadinha na frente do computador dela, colocar uma estratégia e levar ela lá para trás. E não só isso, colocar movimento para que ela comece a fazer prova com qualidade, para que o surfista ele desça essa onda já em movimento. Porque o mentor ele não coloca o concurseiro numa inércia lá em cima nessa onda. Ele coloca essa pessoa com movimento, ou seja, é muito mais fácil. Olhando para trás, eu vejo que com certeza eu teria encurtado esse caminho de estudo, encurtado esse período que eu passei, que eu utilizei concurso trampolim, como a gente já citou aqui, para um concurso de maior visibilidade, que é o que a gente tem hoje, né? A Polícia Militar de Santa Catarina. Então, só para ilustrar, parabéns novamente pelo teu trabalho, e o mundo dos concursos é isso aí. Tem uma estratégia, tem a força que você vai vencer na vida. Você vai surfar essa onda como o Pedro Scooby está surfando ali. Show de bola. Aproveitando ainda que a gente está falando disso, hoje 95% das pessoas elas não conseguem aprovação. 60% das pessoas elas não conseguem nem chegar na prova. Elas desistem antes de fazer a prova, então elas nem conseguem saber como é surfar, elas não chegam lá nem na prova. O que você acha que falta para essas pessoas? Hoje você acha que falta técnica, rotina, né? Ou simplesmente questão de prioridade? Cara, são vários fatores, né, que vão te levar à aprovação e vários fatores que você tem que conquistar ao longo desse processo.
Eu costumo falar, se apaixone pelo processo. Porque se você olhar numa escala, uma escala de vontades que a gente tem quando a gente era pequeno, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro. Quando tem aquele adolescente, eu me lembro quando eu sentava na pracinha da cidade que eu morava e via os carros passando, as motos passando, eu queria ter esse carro, eu quero ter esse carro, para quê? Eu quero ter dinheiro para ter esse carro, né? A gente imagina no shopping comprando uma roupa legal, a gente se imagina com um óculos bacana, a gente se imagina com uma moto bonita, uma moto nova, uma moto do ano. Então a gente pensa no dinheiro. Depois do dinheiro, quando tu começa a conquistar esse numerário, esse dinheiro, tu percebe que a felicidade, ela está acima do dinheiro. É um pouco estou puxando um pouco para reflexão, né? É um pouco reflexão demais, mas é necessário, porque o concurseiro ele tem que expandir a mente dele e se ele não mudar a cabeça dele, ele não vai ser aprovado. Então, primeiro a gente fala em vontade, a gente fala em dinheiro, depois que tu começou a conquistar isso, através de um concurso trampolim, por exemplo, tu começa a perceber que o dinheiro, ele não é tudo, que tu precisa, além do dinheiro, ter a felicidade, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas é infeliz, que não consegue ter uma qualidade de vida boa, que não tem uma saúde legal, porque relega esses momentos de cuidado do corpo. Então, a gente está falando de felicidade. Quando a gente fala de felicidade, cara, tu percebe que eu estou falando de 100% do processo, ou seja, a minha carreira toda do concurso público. Estamos em 2025. Desde 2010 eu faço concurso. Esses 15 anos de concurso, quanto tempo eu fui feliz? Não dá 10%, talvez não dá 5%. Ou seja, o processo para eu ser aprovado, o processo estudando, o tempo de bunda quadrada na cadeira, ele foi 95% do meu tempo. Então, se eu pensar no dinheiro, que a gente já ultrapassou, se eu pensar na felicidade, a felicidade é muito menor, infinitamente, do que o tempo do processo que eu levei. Então eu falo, apaixone-se pelo processo, porque a gente não pode viver o mês todo pensando no dia útil para receber. A gente não pode viver a semana toda trabalhando pensando na sexta-feira, no happy hour de sexta-feira, porque a gente está querendo que a vida passe. A gente tem que se apaixonar pelo processo. Eu olho para trás e eu olho com orgulho do tempo que eu passei estudando, hoje ainda, do tempo que eu estudo, do tempo que eu me dedico. Porque a nossa vida é isso, o tempo está passando e eu tenho que olhar para esse processo e me apaixonar, sabe? Porque a aprovação, ela não vai vir agora. Então eu acho que quando tu faz esse comentário, o maior erro do concurseiro é pensar que eu vou fazer concurso, eu vou começar a estudar, em 2, 3 meses eu estou aprovado. E não é, isso é uma conquista a médio ou longo prazo, muitas vezes, né? Sim. Tenho amigos que são promotores de justiça, vou citar o caso deles. Um é promotor de justiça da União, trabalha lá no Rio Grande do Sul, e conversando com ele já há muito tempo, é muito amigo meu. Cara, se tu for observar o tempo que esse cara estudou, o tempo que ele se dedicou para colher os frutos de ser um promotor de justiça hoje, promotor de justiça militar, e um outro também do Ministério Público, inclusive eu fui na posse dele lá em Florianópolis. Cara, ele me visitou aqui em Navegantes e eu lembro que ele ficava no quarto ali esperando o voo. Ele já tinha passado por um concurso trampolim, desse que a gente citou. Ele é de Blumenau, a família dele é de Rio do Sul, mas ele morava em Blumenau. Passou no concurso do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, por alguns anos, ele abdicou da família e foi morar em São Paulo, num concurso trampolim que pagava legal, que tinha uma qualidade de folga bacana, e continuou estudando. Hoje ele é promotor de justiça. Passou no concurso de delegado da Polícia Federal, começou a fazer o curso de formação lá, chamaram aqui em Santa Catarina para promotor de justiça do estado de Santa Catarina. E eu lembro dele estudando, eu lembro dele abdicando, ele veio me visitar estudando no quarto, ele ficava ali estudando no quarto, porque ele ia pegar o voo aqui em Navegantes para ir para São Paulo, né? Então, cara, eu acho que o maior erro do concurseiro hoje é isso, é tu pensar que tu vai começar a estudar agora e vai resolver os teus problemas. Novamente, se apaixone pelo processo, porque o processo vai ser muito mais longo do que a aprovação. Vai ser muito maior esse tempo despendido do que os momentos de felicidade, que, óbvio, compensam tudo aquilo. Se tu pensar na tua carreira hoje, o que tu trilhou, o nome que tu fez na Polícia Militar, a família que tu constituiu, né, esse projeto que tu tem para melhorar a vida das pessoas, tornar um mundo mais feliz, e tu pensar o quanto tu se dedicou lá atrás,
foi difícil, mas hoje valeu muito a pena. Tu olha para trás com muito orgulho, com o peito cheio, né? E eu falei de dinheiro, eu falei de felicidade, e depois disso, quando tu começa a ser feliz, tu percebe que tu tem que fazer alguma coisa para melhorar a humanidade, que é o legado, né? Então, na minha concepção de vida, né? A minha concepção de vida, a tua felicidade hoje está em tornar a vida das pessoas mais felizes. Ou seja, tu já rompeu essa primeira barreira, tu já rompeu a segunda barreira, porque tu é um cara feliz e, novamente, aquele que ele está em harmonia consigo mesmo, que é feliz, ele está em harmonia com o universo. Ele transforma a vida das pessoas transforma a vida das pessoas, tornando mais feliz. Então ele atinge essa palavra que é o legado, que não à toa tu escolheu para ser o nome da tua marca, né? Que é o Legado Blindado. Então está muito acima da nossa felicidade, está acima de fazer a felicidade de outras pessoas. Cara, numa comparação muito rasa, mas poderia comparar isso para quem é cristão vai entender, a vida do apóstolo Paulo, né? De sair propagando a palavra de Deus e colocar um pouco da palavra de Deus dentro do coração de cada um, né? Que é o que tu faz hoje, é tirar, abdicar da tua felicidade para colocar a felicidade na vida das pessoas. É isso aí, meu irmão. Cara, isso aí a gente fala muito de valor e de preço, né? Isso a gente tem que colocar em valor, né? O valor que a gente agrega e a satisfação que a gente ganha, né, cara? Cada evolução, a gente tem candidato, por exemplo, que estava estudando há 4 anos, cara, e não evoluía. Aí com 6 meses está aprovado na PM do Paraná. Então, pô, isso é uma satisfação muito, muito grande que a gente tem estar fazendo esse trabalho, isso que incentiva a gente a continuar, né, com esse projeto. A gente vai falar da curva do estudo, é isso? Isso, da aprendizagem. Curva da aprendizagem. Ô, Matheus, coloca para nós ali, para ele explicar para nós sobre a curva da aprendizagem. Então, esse gráfico, novamente dentro da área da pedagogia, né? A pedagogia, ela ensina a como se ensinar, né? Que é a faculdade que os professores fazem, faculdade de pedagogia. E dentro da pedagogia é muito comum tratar desses assuntos, desses conceitos que são base para que o professor entenda como que o aluno dele vai reagir. E a curva da aprendizagem é uma dessas. E aliado a isso também tem a curva do esquecimento, né? Mas observamos ali que são 3 cores representando 3 pessoas diferentes. A curva da aprendizagem tem um eixo, o tempo que ela levou para atingir essa aprendizagem é outro eixo. Então a gente monta um gráfico, né? Por exemplo, a pessoa de azul, observe que ela começou no eixo 0, x e y, onde eles se encontram, ou seja, no nível 0, e ela subiu muito mais que as outras, ou seja, ela teve um ganho de aprendizagem maior do que as outras pessoas comparado às outras pessoas. O que indica, em pouco tempo de estudo, ela atingiu um nível de conhecimento e você consegue medir isso aí fazendo questões. Então, tu vai mandar as tuas questões lá que tu faz muito bem para ela vai resolver essas questões e ela vai perceber que ela atinge 90%, 85% de acertos, né? Então, com o menor espaço de tempo, ela atingiu um nível muito bom de aprendizado. Vamos ter a pessoa B, que é a cor em laranja. Observe que ela não sobe o gráfico tão repentinamente e que ela demora um pouquinho mais. Mas se nós formos observar lá no final o gráfico da aprendizagem, embora ela tenha levado mais tempo, ela está acima da pessoa de azul, que está estabilizada. Então, a pessoa de verde, a mesma forma. Ela tem uma constante um pouco mais, ou seja, ela não teve tanta facilidade de aprender rápido quanto a pessoa de azul teve, mas ela conseguiu subir também e atingir quase que o que o azul atingiu. Então, estamos falando aqui de duas forças, né? A força tempo e a força aprendizagem. O que eu quero dizer com isso e trouxe aqui para a gente esclarecer para o concurseiro? Não se compare com o outro. Não se compare se a pessoa que você está conversando, está fazendo concurso, foi fazer essa mesma prova que você e acertou 60% e você acertou 30%. Porque a tua curva de aprendizado pode ser diferente da dela. Pode ser que daqui 6 meses estudando, ela estabilize e não evolua mais, o que é natural. A gente tem um ganho de potência rápido, depois a gente estabiliza e precisa traçar novas estratégias, novas rotas para começar a subir novamente. Então, não olhe para o lado e pense
que a carreira dela no concurso vai ser melhor que a sua. Porque a curva de aprendizado, ela pode te fazer muito mais motivado quando tu vê que tu está tendo dificuldade, tu continua com aquela força, ao passo que aquela pessoa que já teve aprovação, ela pode fazer aquele concurso parar, porque para ela está tudo certo. Ela já encheu o peito, ela já está estabilizada, ela não quer mais. Vou citar um exemplo de um Instagram que eu vi essa semana, de uma mulher que passou para a Polícia Rodoviária Federal, e utilizou a Polícia Rodoviária Federal como um concurso trampolim. A gente olha a Polícia Rodoviária Federal como um ideal de vida lá em cima, e muitos passam a vida toda de concurso tentando fazer essa prova e não conseguem. Ela conseguiu e utilizou como trampolim. Ela continuou estudando, sendo Polícia Rodoviária Federal, ganhando bem. Hoje, a Polícia Federal, dentro de todas as polícias, a Polícia Rodoviária Federal, desculpa, dentro de todas as polícias, ela é tida como uma das polícias, das melhores polícias do Brasil, porque ela é bem remunerada, ela tem um plano de carreira bom e ela é bem aparelhada. Então, ela vem recebendo viaturas novas, ela vem recebendo, atualizando fardamento, cursos, professores de diversas áreas dando curso. Hoje, aqui em Santa Catarina, a gente tem a grata satisfação de ter a Universidade da Polícia Rodoviária Federal. Então, as pessoas vêm do Brasil todo fazer o curso de formação aqui na UniPRF, em Florianópolis. Né? E essa mulher, PRF, passou para o concurso de auditora fiscal. Então, ela estava Polícia Rodoviária Federal, se manteve estudando, ou seja, ela não se contentou com a curva de aprendizagem dela lá em cima. Ela se manteve estudando e agora passou num concurso que ela julga melhor. Tem um outro exemplo, uma oficial da PM do Rio de Janeiro, que eu sigo no Instagram também. Ela passou para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Então é comum a gente ver concursos altos, de difícil acesso, mas que pessoas utilizam como trampolim, porque ela não se contenta. Sim. Ela olha por esse concurso, ela vai passando fase. Com certeza não foi o primeiro concurso de aprovação dela. Com certeza ela foi, antes de ser policial rodoviário federal, foi outra coisa. Sim. Com certeza aquela oficial lá do Rio de Janeiro, antes de ser oficial, ela foi outra coisa. Sim. Então, concursos trampolim, vamos pensando nisso. É interessante, né? Assim como eu passei e pude aproveitar lá atrás, é um tema legal de se pensar, de procurar concursos nessa área, que são concursos mais acessíveis, e você vai galgando e galgando até chegar naquele concurso que tu tem como ideal de vida. Show. A gente ia fazer uma análise de questões também, né? Você então, falou. Isso, se o aproveitar que a Matheus tela puder tá ali. mostrar. Eu trouxe esses 3 exemplos para citar que esses são provas, a gente está falando do ano de 2021, são provas recentes, da Delegado de Polícia Civil do Paraná. Dá um zoom out um pouquinho, quero ver um negócio lá em cima. Isso, delegado. Assinale a alternativa que contém 3 excludentes de licitude. O que eu quero dar de exemplo aqui? Quando você começa a estudar, você precisa ter um direcionamento, porque determinados cargos cobram maior aprofundamento dos mesmos temas. Então eu trouxe um tema comum, por exemplo, que a gente fala de legítima defesa, que todo mundo sabe o que é legítima defesa, né? Usar moderadamente os meios necessários para repelir aquela injusta agressão. Ou seja, uma pessoa está vindo com uma arma de fogo para cima de você para te matar, você utiliza uma pedra para acessar aquela agressão, ou você utiliza uma faca para acessar aquela agressão. Esse conceito está dentro do direito penal e ele está dentro das excludentes de ilicitude. Observe aqui o cargo para delegado do Paraná. Letra A, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e estado de necessidade. É letra seca da lei, não tem interpretação nenhuma. Ou seja, aquele camarada que sentar a bunda na cadeira e estudar a letra da lei, ele vai passar. Letra B, erro sobre estudo do fato, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Coação irresistível, legítima defesa. Aqui embaixo na D, erro de proibição direto, inimputabilidade por doença mental. Observe que já vem trazendo outros conceitos. Sim. Que a letra seca da lei já não é mais somente necessária. Ou seja, você precisa expandir o teu conhecimento e expandir o teu vocabulário no mundo dos concursos, né? Obediência hierárquica, estado de necessidade. Estou falando do delegado de Polícia Civil do Paraná. Pode passar para a próxima. Agora, comparando com o concurso de soldado, que no nível de concurso está um pouco abaixo, é um pouco mais acessível. Paga menos, necessariamente, né? Porque ele exige menos
Então é um concurso que vai pagar menos. Também cobra letra de lei, né? Mas não mistura tanto, não tem tantas opções igual a gente tinha nas outras questões ali. Ou seja, ele traz uma opção em cada alternativa, ele não traz 3 opções, 4 em cada alternativa. Então nós temos ali, soldado 2020 da Bahia. Assinale a alternativa correta que preencha a lacuna. São causas excludentes de licitude. A mesma questão anterior, só que trazendo respostas um pouco menos exigentes. Exercício regular de direito, que é a letra seca da lei. Inimputabilidade, que entra em outro conceito, já não está mais dentro daquela excludente. Sim. Coação moral irresistível, obediência hierárquica, erro sobre a licitude do fato. Conseguiria responder isso com tranquilidade, pensando na letra seca da lei. Então eu quis comparar, tem mais uma questão, né? Sim. Eu quis comparar aqui, mesmo os temas, um concurso que paga mais para um concurso que paga menos, é cobrado de forma diferente. Isso, a qualidade de estudo e o tempo de estudo vai te dar essa maturidade para tu conseguir perceber isso e responder com tranquilidade. 2022, delegado de Polícia Civil da Bahia. Agora estamos falando sobre teoria do crime, ou seja, não é mais letra seca da lei. Você precisa ter um conhecimento macro, um conhecimento que o estudo com videoaula, o estudo com doutrina vai te possibilitar. Quando a gente fala em crime, a gente fala em fato típico, antijurídico e culpável. Quando a gente estava falando de legítima defesa, a legítima defesa é um dos elementos que exclui o segundo fato aqui, que é a ilicitude, né, o antijurídico. Então aqui, observem como é um pouco mais pesado, exige um pouco mais de conhecimento, exige um pouco mais de tempo de estudo, de videoaula, né? Ou de esquema, ou da melhor forma que a sua absorção, lembra quando eu falei lá? Sim. Método de absorção for mais fácil para você te permitir. Então a gente está falando ali, por exemplo, ó, se o fato é cometido por coação irresistível, só é punível o autor da coação. Além do conceito, tem que saber quem que é punível. Letra B. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre o estudo do fato, se evitável, inevitável isento de pena, se evitável poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Já traz número, já traz fração. Além do conhecimento, tu tem que saber fração que se aplica. Letra C. Se o fato é cometido com estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível todo fato. Novamente, conceitos mais amplos, né? Letra D. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outra. Letra seca da lei, coisa que a gente falou antes. Então, olha como eles mesclam. Um concurso de delegado da Polícia Civil do Paraná cobrou letra seca com conceitos um pouco mais abertos. Polícia Civil da Bahia, 2022, cobrou letra seca da lei, que é essa alternativa D ali, e outras alternativas um pouco mais amplas. Tu tem que conhecer doutrina e vai ter outros concursos também, ou em outras matérias, talvez até no concurso de delegado, que não basta você saber letra de lei, não basta você saber conceito doutrinário, você tem que saber entendimento atualizado de jurisprudência. Você tem que saber o que o tribunal do teu estado está decidindo sobre a legítima defesa, o que o STJ está decidindo sobre a legítima defesa, o que o STF fala sobre a legítima defesa daquele caso. Então veja que você não vai conseguir conquistar isso no começo da sua carreira, mas colocando um tijolinho a mais toda vez que você vai estudando, com esquema, fazendo questões, você vai bater o olho e você já vai saber, já vai conseguir fazer o filtro, né? Se apaixone pelo processo, que aquilo ali vai se tornar natural para você e você vai garantir com certeza a sua aprovação e mandar depois um abraço para o Oliveira, do delegado blindado, que te colocou lá na frente. É isso aí, meu irmão. Sensacional essa explicação aí, cara. Abre a mente, né, do concurseiro. A gente está quase chegando aqui ao final do nosso tempo. Eu queria que você deixasse aí um conselho final para quem quer ser polícia ainda em 2025, 2026, para quem está buscando as carreiras policiais. Cara, o conselho que eu dou é se apaixone pelo processo. Veja isso como a sua felicidade, porque isso lá na frente vai se tornar muito fácil, vai se tornar muito orgulhoso para você e você vai poder falar essa frase aqui, ó, missão acima do conforto, que você trabalha relegando ao seu conforto, pensando lá na frente. Quando a tua filha olhar para ti e te agradecer pelo presente que tu conseguiu dar para ela, que ela te pediu, tu vai lembrar que aquilo tudo valeu a pena. Quando tu estiver num dia de praia, no sol de verão, tomando uma água de coco e comendo um camarãozinho na praia, tu vai olhar para trás e lembrar que aquilo tudo valeu a pena. Quando tu conseguir comprar aquela tua moto
que tu queria comprar há um tempo atrás, aquele carro de banco vermelho que tu queria comprar há tanto tempo atrás para tirar aquela selfie maneira, tu vai lembrar que valeu a pena. Então não desista, é uma caminhada difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria concursado hoje no Brasil. Não é fácil, mas eu tenho certeza que você é capaz. Eu tenho certeza que se você deu esse primeiro passo e rompeu a bolha, tu é capaz. Concurso é uma escadinha. Concurso é uma fila. Se tu desiste, tu sai da fila. Então tu vai fazer o concurso, tu tá na cadeira número 300 da fila. Daqui a pouco tu tá no 230, daqui a pouco tu tá no 100, daqui a pouco tu tá no 02. E o 01 não foi chamado porque ele deixou de cumprir um requisito do edital ou chegou atrasado que nem eu, 3 minutos depois, e o 02 foi chamado e foi você. Então não desista, acredite no teu potencial. Se você rompeu a bolha, com certeza você vai ser concursado, assim como nós dois hoje estamos aqui para ajudar essa pessoa e meter um sorriso na cara e dizer que a gente pode ajudar outras pessoas, né? Como é bom poder ajudar outras pessoas. Como é bom a gente ter o conhecimento, né? Para expandir e conseguir ajudar outras pessoas. Meu irmão, satisfação receber você aqui. Eu espero que você venha mais vezes, né, com essa nossa retomada aí do Legado Blindado, com a nossa retomada agora do Conversa com o Roberto aqui, nos podcasts. Eu espero receber o senhor aqui mais vezes. Uma satisfação, viu? Muito obrigado, senhor. Prazer é meu. Eu agradeço. Tamo junto. Rapaziada, logo a gente tem um outro bate-papo aqui, já tem um convidado aí especial que tá no forno, hein? Tá saindo aí mais um candidato, tá? Se você ainda não fez, se inscreve no canal, curte, compartilha e, claro, se você quer blindar o seu legado de concurso público, tá? Eu vou deixar aqui um link, tá? Aqui no primeiro comentário fixado para você acessar e blindar a sua aprovação. Um abraço, até a próxima.